eu sou Ana Amaro, professora de redação. Hoje nós vamos fazer o capítulo 7, que é a terceira e última parte do gênero textual fotorreportagem. Tudo bem? Bom, nós hoje veremos detalhes sobre a fotorreportagem, porque você já sabe que esse é um texto não verbal, é um texto que é focado apenas na imagem. Aquela imagem quer te passar alguma informação muito importante, despertar sentimentos, sensações. Então hoje nós veremos alguns detalhes sobre esse gênero textual. Com os avanços tecnológicos, é cada vez mais fácil fazer cliques aos acontecimentos do dia. Mas a fotografia é muito mais do que isso. Um fotojornalista transforma tudo em linhas e formas e não há tempo para ter medo. Por que o texto está falando de medo? É porque o fotojornalista, que é aquela pessoa que trabalha com fotografia especializada para ser divulgada em jornal, em revista, é alguém que tem que ter um olhar atento, que não pode ter medo, que tem que ir com equipamento para a rua mesmo, que tem que ter coragem, tem que ter inteligência, tem que ter rapidez para captar o momento mais importante, para captar aquela imagem que vai passar alguma informação. Tudo bem? A forma que o fotógrafo escolhe na hora de fotografar é determinante, seja para transmitir uma informação precisa ou até mesmo mostrar outra visão da realidade. Então o fotógrafo ele tem que ter muita delicadeza, muito cuidado e estar sempre atento, tá? A forma de fotografar está diretamente ligada ao ângulo de visão do fotógrafo jornalista e ao enquadramento, ou seja, o que ele deve restringir e delimitar para expressar algo, de acordo com seu intuito. Outro termo utilizado nessa área é o da visão periférica, isto é, a sensibilidade e a capacidade de perceber algo que está fora do foco principal e que nem sempre é publicado. Como a gente viu na aula anterior, as pessoas catadoras de lixo durante o Natal, essas pessoas nem são reparadas, observadas, elas não recebem atenção, mas o fotojornalista, esse fotógrafo, tem que ter um olhar mais atento aos pequenos detalhes, um olhar atento àquilo que a grande parte das pessoas não percebe. Justamente essa atenção faz com que a imagem que ele capturou se torne uma reportagem, seja algo muito importante, muito diferenciado, tá? Bom, agora nós veremos aqui na página 391, nós temos uma apresentação do capítulo. Eu queria que você pegasse o seu livro e me acompanhasse, porque o capítulo 7 vai mostrar fotoreportagens sobre as grandes cidades, tá? Então, me acompanha aí, ó. Grandes cidades, velhos desafios. As cidades cresceram. Se a princípio elas surgiram para agregar pessoas e dar-lhes a chance de trabalhar, estudar e se desenvolver da forma mais articulada, hoje elas se transformam em um espaço de violência e de segregação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as cidades, muitas vezes, como elas foram criadas para ser um ambiente de convívio, de sociabilidade, agora elas também se transformaram em um lugar de separação, divisão, segregação, enquanto uns têm muitas oportunidades, têm um lar legal, um lugar para morar, outros vivem na rua, como vimos no capítulo anterior, outros vivem em lugares precários. Então a cidade evidencia muito as diferenças sociais. Vamos continuar a leitura. No Brasil, por exemplo, mais de 80% da população vive em área urbana e precisa enfrentar todos os dias problemas como a locomoção morosa, a falta de contato com a natureza, a alimentação cada dia mais artificial, entre tantos outros desafios. Mas se a cidade é o lugar das oportunidades, como habitá-la com mais qualidade de vida? É preciso encontrar alternativas para que todo o seu potencial urbano se torne também mais humano. O título traz para nós uma fotoreportagem voltada para a questão da cidade, habitação, o lugar onde as pessoas vivem. E na nossa aula ao vivo, nós leremos o texto e observaremos as fotoreportagens que ele traz.
Para a nossa aula de hoje, eu trouxe algumas imagens de como as cidades ficaram após esse surto, essa pandemia do coronavírus. Nós vamos observar imagens que foram tiradas com muita atenção, com uma visão muito especial para aquele lugar. A gente vai perceber como as cidades, os lugares ao redor do mundo mudaram após a quarentena, esse período em que a gente teve que ficar em casa de forma obrigatória para evitar a propagação do vírus. Então, a primeira imagem que nós temos aqui, ó, é a rodovia Francisco Farjado em Caracas, na Venezuela, durante uma quarentena imposta pelo governo para ajudar a impedir a propagação do novo coronavírus. Olha como essa rodovia é gigantesca, muito bem elaborada, né? E ela está completamente vazia. Esse foi o resultado da quarentena lá na Venezuela. As pessoas não podem sair às ruas, então um ambiente gigantesco que está sempre movimentado, com muitos carros, caminhões, ônibus, enfim, está completamente vazio. Essa próxima imagem são pessoas que aguardam em cadeiras afastadas para evitar a propagação do coronavírus em uma área de espera para pedidos de comida em um shopping em Bangkok, na Tailândia. Olha só, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar as imagens perfeitamente, mas lá no G1, no site, vocês conseguem enxergar a imagem com bastante qualidade, tá, gente? Então aqui, ó, cada pontinho desse são pessoas sentadas de maneira muito distante. Isso demonstra o cuidado, né, a preocupação com a propagação do vírus e nos faz refletir que quando nada disso estava acontecendo, todo mundo podia sentar perto, podia se abraçar, podia andar junto. E olha como tudo pode mudar num estalar de dedos. Muitas vezes a gente não valorizava essas pequenas coisas, essas oportunidades que nós tínhamos. E hoje as pessoas precisam sentar assim, ó. Quando elas podem ir à rua, tem que sentar bem distante. Nessa imagem aqui nós temos, ó, um hospital temporário de 2.000 leitos, criado pelo exército iraniano para pacientes com o novo coronavírus. Tá vendo? Olha que lugar gigantesco, que em outro momento poderia ter sido usado para algum grande evento, para alguma coisa muito legal, mas infelizmente hoje ele teve que ser usado para abrigar 2.000 leitos que serão usados por pessoas infectadas pelo coronavírus. Aqui nós temos, eu creio que está muito ruim de você enxergar aí, mas aqui, olha só, são centenas de barcos são vistos ancorados na marina Elliott Bay durante a epidemia do novo coronavírus, em Seattle, nos Estados Unidos. Olha aqui, tanto barco que vocês não conseguem nem enxergar. Não dá nem para ver a água direito, porque esses barcos estão estacionados, eles não podem navegar por proibição, né, e prevenção também. E imagina como é esse lugar em dias normais. Muitos barcos passeando, pessoas se divertindo. E olha como a realidade mudou completamente. Isso mostra a paralisação do mundo nesse momento. Aqui também nós temos, ó, tendas sendo montadas para executar testes para a doença do coronavírus em Tel Aviv, em Israel. Então aqui, esse espaço todo, eles estavam construindo tendas para fazer o atendimento, para testar se as pessoas estão contaminadas ou não. Aqui nós temos a seguinte imagem. Centenas de táxis são vistos parados em um estacionamento no aeroporto Miami International, afetados pela propagação da doença do coronavírus. Então, ó, estacionamento de aeroporto, gente, é sempre movimentado, mas nunca com carros estacionados, parados. Um aeroporto internacional recebe pessoas durante o dia inteiro, a movimentação é muito grande e os carros estacionados demonstram justamente esse impacto que o coronavírus causou nas viagens. Aqui nós temos, ó, camas montadas por militares sérvios dentro de um salão na Feira de Belgrado,
para acomodar pessoas que sofrem de sintomas leves da doença do coronavírus. Tá vendo? Aqui também é um lugar de... parece até uma cena de filme, uma parada surreal. Algo que só aconteceria na ficção. E está acontecendo hoje no mundo. É um lugar gigantesco, com várias camas, umas distantes das outras, para tratar as pessoas com sintomas da doença. Aqui nós temos a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante o surto da doença causada pelo novo coronavírus. Repare que aqui, ó, é porque não dá pra ver direito, mas essa imagem foi tirada de muito longe, muito do alto. E tudo isso aqui, ó, que geralmente é lotado, a praia está completamente vazia. Por último, nós temos, ó, barracas vazias são vistas em uma praia deserta, cerca de 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires, na Argentina. O governo do país ordenou um isolamento preventivo e obrigatório até o fim do mês devido ao surto de Covid-19. Então aqui, ó, olha que luxo! Piscina, várias tendas, uma praia lindíssima, completamente vazia. O que antes era sempre movimentado, cheio, com muita alegria, hoje está paralisado. Então essas imagens geram em nós o sentimento de reflexão para que a gente possa valorizar as nossas oportunidades depois de que tudo isso passar. Porque você viu aqui, ó, cada imagem foi de um lugar do mundo. O mundo parou por conta desse vírus. Então, essas imagens chamam a nossa atenção para a nossa vida que muitas vezes a gente não valorizou, não achou que era tão legal. E agora tá tudo assim, ó, parado, tudo bloqueado. Então essas imagens nos fazem refletir e valorizar as nossas vidas sem o vírus. Bom, agora nós vamos para o super desafio que está na página 369. Ele tá pedindo para você fazer o seguinte, ó. Você conhece a história da cidade em que mora? Como ela se tornou um centro urbano? Faça uma pesquisa sobre a história do seu município e registre suas descobertas em um texto expositivo para ser compartilhado com seus colegas em sala de aula. Entre outras coisas, você pode pesquisar qual é o nome da cidade, quem foi o seu fundador, quando ela oficialmente foi fundada. Enfim, tem várias perguntas aqui. Eu quero que no seu caderno você vai pesquisar, então você vai escrever História de São João de Meriti, se essa for a sua cidade. Você vai botar a história da sua cidade, tá? E aí você vai responder essas perguntas. Claro que você não vai saber isso sozinho. Você pode usar a internet para pesquisar, perguntar aos seus familiares, conhecidos, para que assim você possa fazer um texto, né? Uma sequência de perguntas e respostas, mostrando qual é a origem da sua cidade. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana, bons estudos e nos vemos na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.